Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Eu sou o Adriano Oliveira e o episódio dessa semana é um episódio excepcional. Doutores e doutoras, eu conversei com o médico dentista Thiago Queiroz, que é CEO da Camon Odonto, que é uma empresa que ajuda os dentistas a transformarem a rotina do consultório através de fotografia. O Thiago tem um domínio muito grande de gestão de brand, de marca e de marketing, e dividiu muito conosco aí qual foi a sua jornada para chegar até o ponto que ele chegou hoje como dentista, onde ele consegue rentabilizar bastante o seu atendimento. É um médico dentista referência em lentes de contato para os dentes. E como ele comenta, ele não vende dentes, ele vende transformação. Então acompanhe esse episódio até o final porque ficou fantástico. Eu agradeço muito a sua atenção e não esquece que esse conteúdo vai subir para o YouTube. É só você subir, se inscrever, ativar as notificações que no próximo vídeo você vai ser alertado. Um bom episódio a todos e muito obrigado. Thiago, obrigado aí, meu amigo? E aí, obrigado por estar aqui depois de algumas, como é que a gente pode dizer, algumas sabotagens da tecnologia que não estava funcionando, mas estamos aqui para gravar esse podcast. O Dr. Thiago Queiroz é cirurgião dentista, lá do Goiás, né, assim que a gente fala? Isso. Atende em Goiânia e também em São Paulo, que é um ponto extremamente interessante. Thiago, você adotou dentro da sua rotina clínica, né, no consultório, o uso da fotografia. Então, muitas vezes o cirurgião dentista, ele tem lá a cadeira do dentista, ele tem lá como chama, o motorzinho lá para fazer... alta rotação. Exatamente. E você está usando a câmera fotográfica também nesse contexto. E aí eu queria que você explicasse como é que o dentista começou a usar essa ferramenta e qual é o impacto que essa ferramenta está trazendo na vida do seu paciente, no tratamento, na questão clínica, e qual é o impacto que isso está trazendo na gestão do seu consultório, no valor da sua consulta, no valor agregado que você está mostrando. Claro. Adriano, primeiramente agradecer, cara, o convite aí para participar aqui do Anamnese Podcast, esse podcast aí que já começou estourado, né, com muito conteúdo, muita coisa bacana para os profissionais da saúde, que eu vejo que é uma coisa que vai vir para agregar muito. Parabéns pela iniciativa. Bom, a gente atende aqui em Goiânia, como o Adriano já falou, aqui do Goiás, né, terra boa, terra do piqui, e aqui em Goiânia eu comecei a atender assim que eu me formei em 2009, e a fotografia, ela surgiu, Adriano, até na minha rotina clínica de uma maneira muito interessante, porque no momento que eu me formei, eu não tinha nenhum dentista na minha família, então eu não tinha o meu pai para me indicar cliente dele, paciente dele, não tinha um tio, né, para indicar alguns clientes, então eu montei o meu consultório e no momento que eu entrei naquele consultório, as pacientes começaram a chegar para serem atendidas por mim, né, e eu ali, querendo parecer mais velho, coloquei um óculos e tudo, recém-formado, e eu falei, gente, se eu oferecer para esse cara aqui algo que ele precisa fazer dentro do tratamento odontológico dele ali, que eu perceber na minha avaliação clínica, e se ele falar assim, esse cara tá mentindo para mim, não é possível, porque eu não tenho credibilidade ainda, eu acabei de me formar. Então, naquele momento, eu falei, gente, eu já sei, eu vou pegar a câmera que eu tenho lá em casa, que era uma Cybershot, uma câmera doméstica mesmo, vou fotografar e vou falar para o paciente, olha, você precisa fazer isso, isso e isso. E aí eu vou mostrar isso no computador para ele. Porque aí ele vai criar confiança em mim. Ele vai falar, poxa, tudo que o Dr. Thiago aqui está me oferecendo, eu estou enxergando na fotografia. Então foi desse jeito que eu comecei a fotografar. E aí depois de um tempo eu adquiri uma câmera profissional mesmo. Depois de 2 anos eu adquiri um equipamento profissional, porque eu vi que aquilo ali fazia parte da minha consulta para eu poder, né, mostrar para o meu paciente que eu estava realmente oferecendo para ele somente o que ele precisava. E aí a gente foi profissionalizando, fiz alguns cursos.
E aí, hoje, já há mais de uma década que eu fotografo dentro do consultório e eu não consigo, Adriano, viver hoje sem fotografia dentro do consultório. Assim como você falou, a gente tem ali um material de moldagem, a gente tem ali um equipamento de escanear os dentes, a gente tem ali o nosso famoso motorzinho, que é chamado de alta rotação, né? A gente tem lasers e a gente tem a máquina fotográfica, que hoje, dentro da minha rotina clínica, ela funciona como um exame para eu poder diagnosticar o meu paciente. Obviamente, depois disso, veio várias outras coisas que a fotografia também pode agregar, mas ele é um exame para poder enxergar aquilo que eu não estou enxergando às vezes. Existem, às vezes, tratamentos que eu, através da fotografia, eu consigo falar para o meu paciente, poxa, olha aqui, enxerguei mais isso aqui, ou isso aqui que eu estava achando que era, não vai precisar ser feito. Acabei de ver na foto aqui que era só um detalhe. Porque não sei se você sabe, Adriano, o espelhinho do dentista, ele data de 1840 alguma coisa. Jesus! Então, o dentista que só tá com espelhinho até hoje, eu vou te falar, ele é um dentista de 1840 alguma coisa. Então dentista... fala pro dentista que tá ouvindo a gente aí, já quebra o espelhinho, né? O espelhinho ele não é válido, mas assim, a gente precisa de um equipamento com uma magnificação maior. Hoje a magnificação é realidade dentro da odontologia, alguns dentistas trabalham com microscópio, outros trabalham com lupas e todos eles também trabalham com máquina fotográfica. E aí você me perguntou qual que é o impacto que isso teve. O maior impacto que eu vejo, cara, hoje da fotografia dentro da minha rotina clínica é o impacto de tudo que eu ofereço para o meu cliente, ele tem a confiança de enxergar ali na tela daquela primeira consulta, e eu faço questão de colocar essa foto numa tela bem grande, numa televisão de, sei lá, 40 e tantas polegadas, ou numa tela de um computador bem grande, para ele poder enxergar. Tem alguns pacientes que, quando veem a situação intraoral, né, da boca ali por dentro, ele chega a se assustar. Nossa, eu tô com os dentes dessa forma. Então, é impossível hoje, assim. Por isso que eu acho que eu tenho um índice de fechamento tão grande dentro das minhas avaliações. Cerca de 95% a 98% dos meus orçamentos, digamos assim, são fechados por conta dessa credibilidade que o paciente vê. Sem falar também que aí ele percebe que ele precisa daquilo, ele precisa resolver, ele enxergou o problema junto comigo, eu indiquei e mostrei o problema que ele tem. E ele consegue enxergar, eu consigo mostrar para ele também ali o meu portfólio. Através dos casos que eu já fiz, que eu tenho fotografado, o antes e o depois, eu consigo mostrar para ele que eu tenho capacidade para ajudá-lo a resolver aquilo. Então, isso passa uma confiança muito grande para ele, não só de aceitar o meu diagnóstico, mas também de me dar a chance de resolver o problema dele, que é esse que é o nosso grande lema, né? O grande lema do empreendedor é resolver o problema dos outros. Exato. Então, é isso que eu faço. Cara, e é assim que a fotografia me ajuda, cara. Olha que interessante, né? Você falou uma coisa aqui, Thiago, que é o que sempre... o propósito desse podcast é desafiar os médicos nesse aspecto, desafiar no bom sentido de que ele possa abrir mais a visão dele, porque, vamos lá, estudar, ser um bom dentista, fazer curso de atualização é obrigação, ponto, né? Isso, ser um bom dentista, né? É obrigação. Agora, você também, não adianta ser só um bom dentista, você tem que saber captar, mostrar para as pessoas que você é um bom dentista. E você trouxe uma situação que é o seguinte: a medicina, seja ela a medicina, quando a gente fala do dermato, odontológica, qualquer que seja a medicina, ela é muito conservadora, naturalmente, porque você está lidando com vidas, então o risco é muito alto e você precisa ter esse lado conservador. Mas, por um outro lado, algumas coisas também são barreiras difíceis de quebrar. Você trouxe algo que é de 1840, que, vamos lá, você trouxe uma ferramenta que te deu a condição de fazer um exame. Por que você fez isso? Porque você queria ganhar credibilidade para parecer um dentista com mais experiência e o paciente ficar com você. Você, quando abriu a sua clínica, trouxe um fato interessante. Você não tinha histórico de dentista, então você precisou se virar nos 30 para, entre aspas, captar o seu cliente. Isso também foi uma ferramenta que te ajudou e você conseguiu impactar o paciente com a fotografia, falando, olha, o estado que está é esse e para onde a gente precisa ir. Então, você conseguiu colocar um ponto de conscientização
que o seu paciente precisa ter do real estado. E isso te gerou várias outras possibilidades. Então, acho que o que é o fato que me trouxe até o privilégio de entrevistar você aqui, é exatamente isso. Você não é só um dentista. Você, quando eu falo não é só um dentista, você consegue aplicar outras skills, outras habilidades que te permitem escalar a Meu sua negócio. visão do seu valor, é seu negócio, exatamente. Porque escalar Claro. não é. Você tem 12 horas no dia, você não vai conseguir trabalhar 48, mas você está Isso. conseguindo colocar valor agregado, principalmente para o paciente. Esse é o primeiro ponto. Você conseguiu colocar um valor agregado na credibilidade que você está oferecendo do seu serviço. E aí também o impacto no valor da sua consulta. Mudou, Thiago? O valor da sua consulta, você consegue... Isso te trouxe condição de ter um valor de consulta? Com certeza. Não só a consulta, como o ticket médio do que eu gero no consultório. O ticket médio Rapaz, hoje do ó, meu ticket paciente é bem médio. superior. Ticket médio. Pera um pouquinho. Explica aí, porque os médicos não estão acostumados com esse, né, Esse termo. com esse termo. Então, você, um dentista, explica para mim o que é ticket médio. Ó, hoje, gente, o que eu falo, hoje eu tive a oportunidade até de dar aula para uma turma de pós-graduação e era o último módulo deles. Eu gosto muito de dar aula no último módulo. Esse curso que eu dei aula hoje, eu fiz esse curso há 10 anos atrás. Eu tenho a honra hoje de ser professor desse curso e eu gosto muito dessa aula no último módulo, que é uma aula de gestão, marketing e vendas, porque o aluno está saindo desse curso empolgado e tudo, mas eu costumo dizer que é a matéria que você não viu na faculdade, é o diploma que você não levou. Ou se eu tivesse essa aula lá no módulo, no meu curso, anos atrás. Então, assim, eu gosto sempre de passar essa experiência. Hoje, o dentista, o médico, que não vê o seu consultório como um negócio, não vê o seu consultório como uma empresa, ele, infelizmente, está fora do jogo, está fora do mercado. Por quê? Porque, querendo ou não, gente, aquilo ali é um negócio. Ah, Thiago, mas você está falando dessa forma, a gente vende saúde. Não estou falando que você vai mercantilizar e vai oferecer coisas que o seu paciente não precisa, não é isso. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, hoje as pessoas, elas vão ao consultório odontológico, ao consultório médico, muitas delas já olharam na internet e já chega lá, eu quero fazer isso e isso. Eles já chegam com os procedimentos Já comprados. passou no Dr. Você Guru antes, né? o doutor Google já fez a consulta prévia. E aí o que acontece? Você, como um técnico, e a gente já falou que técnica não é diferenciação, técnica é obrigação, tá? Diferenciação vai ser algo que você vai oferecer a mais, um plus, uma qualidade no atendimento ali, apesar que eu também acho que isso é obrigação. Mas o que acontece? Aquela pessoa vai ali, ela vai consumir as coisas que ela precisa. Então, quando o meu paciente vai ao meu consultório, eu vou fazer um levantamento de tudo que ele precisa e ele vai consumir aquilo ali da gente. E a todos os pacientes que entram ali, eles consomem algo. No final do mês eu tenho um faturamento, que foi aquilo tudo que eu consegui vender durante aquele mês. Às vezes nem recebi, mas eu vendi. Às vezes é no cartão, parcelado, enfim. Mas eu faturei. E esse faturamento dividido pelo número de pacientes, a gente tem ali o ticket médio. Então, o que eu comecei a perceber? Depois que eu comecei a utilizar a fotografia de maneira com muita precisão, de maneira inserida dentro da venda, inserido dentro do meu marketing, inserido dentro do meu branding, inserido dentro do meu protocolo de encantamento com o meu paciente, que ele chega ali, nossa, ninguém nunca fotografou, ninguém nunca me mostrou desse jeito, ninguém nunca me mostrou minha boca nesse ângulo, nessa tela desse tamanho. Então, isso tudo faz parte do meu protocolo de encantamento. Então, quando o paciente se encanta e vê aquilo ali, ele acaba querendo aceitar tudo que eu tenho para oferecer para ele e não simplesmente um tratamento pontual. Querendo ou não, meu faturamento aumenta, meu ticket médio aumenta. Então, eu até falei hoje... Aula de gestão, aí, ó. É uma aula de... É isso aí, cara. Eu até falei para os alunos hoje lá, Adriano, o seguinte... o paciente, quando vai no seu consultório, eles ficaram, pô, professor, mas como é que é esse negócio de gerar valor? Como é que é esse negócio de gerar valor? Eu falei, gente, então esquece de gerar valor. Seu paciente vai no seu consultório, ele não está buscando um dente, ele está buscando uma experiência
com o seu consultório. Então, quando o paciente entra no seu consultório, desde o momento que ele pisa lá dentro, ele já tem que sentir um cheiro. O marketing sensorial já tem que começar a entrar ali nele. Ele já sente um cheiro e fala, nossa, mas que cheiro gostoso, que ambiente agradável. A secretária já tem que colocar um sorriso no rosto. Aquilo ali já vai automaticamente já fazer ele sentir um ambiente agradável. Você vai recebê-lo, chamar pelo nome, né? Eu até falei, às vezes são coisas simples que você faz que entra na mente do paciente e faz com que ele entenda que você é um profissional diferenciado, você é um profissional de alta performance. Por exemplo, lá no meu consultório eu adotei uma rotina que quando eu ou as minhas secretárias vai chamar o paciente na recepção, não é para simplesmente, me acompanha, por favor, vem aqui comigo. Não, ele vai falar um nome diferente, ele vai falar, Maria, me acompanhe por gentileza. Eu falei, só esse nome que a gente incrementou, gentileza, as pessoas não estão acostumadas a escutar isso. Então, automaticamente, eu rompo ali no cérebro dela uma coisa do comum e ela fala, poxa, eu estou tendo um atendimento premium. Automaticamente, eu consigo gerar também um ticket premium por conta de toda essa experiência que eu gero, né? Que eu estou contando só um detalhe, mas é lógico que aí tem outras coisas que a gente vai usar durante a consulta para fazer esse paciente ter uma experiência diferenciada que seja a melhor experiência odontológica que ele já teve na vida dele. É tão importante isso que você está falando, Thiago, que você, como dentista, tenha o cuidado de algo que se chama jornada do paciente, né? Muitas vezes, a jornada do paciente, o impacto começa no Dr. Google, né? O primeiro impacto da jornada do paciente é dentista aqui no Goiás. Aí aparece lá, doutor Tiago Queiroz, por exemplo. E aí começam as oportunidades de você começar a implementar o marketing de encantamento. Aí quando eu clicar na sua página, já tem um WhatsApp que cai direto na mão da secretária que já marca uma consulta, por exemplo. Então são essas ferramentas que acho que precisam ser adotadas. E o paciente, quando chega no consultório, não é só a técnica, não adianta você saber e ser o melhor dentista do mundo. Você precisa acolher o paciente, principalmente no tratamento dentário, que existe também, e aí você pode trazer os números, mas existe o medo do paciente de sentar na cadeira do dentista. Então, se o dentista não for acolhedor, ele não vai conseguir também, nessa jornada do paciente, trazer o paciente para encontrar o melhor tratamento. E você trouxe algo melhor ainda. Se eu vou atrás de um problema que eu tenho, ou algo que eu quero fazer como rotina, eu vou pensando em fazer isso. Mas quando ele chega lá e ele se ambientaliza, ele se sente confortável, ele entende que aquele lugar é um lugar de acolhimento e estruturado, ele começa também a se interessar e entender o que pode ser feito. Claro, tudo dentro da ética, tudo bonitinho. Mas aí você dá a oportunidade de, olha, vamos fazer isso, ou vamos fazer aquilo, enfim. Então, essa jornada do paciente, né, que você conseguiu implementar. Então, ao longo da sua carreira, você é um dentista que faz uma gestão da sua empresa e você entende o seu consultório como uma empresa. Isso é fantástico. Você falou alguns pontos aqui. Eu não gosto de ficar falando termos técnicos, né? Porque justamente para que todo mundo entenda, mas você faz a gestão do seu consultório. Então, o que a secretária vai fazer? Então, você faz o job description dela, o que ela tem que fazer, como é que ela tem que atender. Você fez ali a jornada do paciente, ela sabe, e você tem o seu médio produto que você vai oferecer. Bom, quer fazer isso, quer fazer aquilo, então você trouxe algo muito bom. E aí você se tornou também um influenciador no Instagram, né? O seu público interage com você. E aí eu vou te perguntar para que todos os médicos aqui entendam. É só o seu paciente que interage com você? Quem que interage com você? Isso te dá mais trabalho? Tá te roubando tempo? O que é o Instagram para você? Porque eu vejo que você participa ativamente, não é um Instagram que você está delegando para uma agência, não. É você quem está ali por trás, fazendo todo o trabalho de comunicação. Me explica isso, né, para que a gente entenda se realmente o Instagram está tomando o seu tempo. O Instagram é uma ferramenta de o paciente chegar até o seu consultório. Ótimo, vamos lá. Eu sei que muitos profissionais ainda resistem, né, a ir para o digital, a participar das redes sociais, mas eu quero te falar que hoje o profissional ele tem a necessidade de estar no digital, é a necessidade. Por quê? Porque o seu público está no digital, os seus pacientes, os seus clientes,
né, futuros talvez até colegas, né, que vão te indicar talvez de outras áreas, né? A gente sabe que às vezes a gente é especialista numa área, mas a gente sempre precisa de parceiros para as outras áreas, até para o nosso trabalho, às vezes, ser executado, às vezes precisa ser feito um outro procedimento antes. Então, é O famoso interessante network, você... né? Network, justamente. Então, é interessante, sim, você estar no Instagram. Se você ainda tem essa visão de achar que o Instagram, você vai gastar tempo, não precisa disso, besteira, vou ficar mostrando. Na verdade, aquilo ali é uma fábrica de geração de valor. Eu vejo dessa forma. A gente investe tempo ali, né? Eu invisto ali conhecimento, eu libero ali para as pessoas conhecimento, eu libero ali para as pessoas tira dúvidas, perguntas, elas me fazem, e eu vejo que a gente tem que separar um tempo para isso. Eu sei que, assim como os médicos também, os dentistas também são muito corridos. A hora que a gente entra no consultório, até quando vai, né, vai visitar, receber a visita de um representante, alguma coisa, coitado dos representantes, eles ficam esperando lá muito tempo, porque a gente é bastante corrida e ali está atendendo os pacientes, não quer atrasar. Então, assim, eu sei que essa rotina é muito corrida, mas é interessante demais, pessoal, você está posicionado no digital, tá? Porque, Thiago, os seus pacientes vêm tudo por causa que você está na internet, por causa que você está no Instagram. Não, a grande maioria não é do Instagram, mas ali é uma vitrine para as pessoas lembrarem que eu sou um dentista, né? Lembrarem que eu sou um dentista que estou gerando valor para elas. Aquela velha pergunta, aquela velha frase, na verdade, né? Quem é visto não é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Então você tem que estar ali. A hora que a pessoa falar, poxa, eu precisava de um dentista, o cara nunca tratou que você fala, pô, cara, tem um cara que eu sigo aqui, parece que ele é muito bom, vai lá nele e tal. Então, assim, você está sempre sendo lembrado. Sem falar que ali, igual eu falei, você vai estar gerando valor para essas pessoas, né? Você vai estar dando dicas, você vai estar dando insights, você vai estar mostrando para elas até mesmo o nível de odontologia que você consegue oferecer. Porque, como você disse mesmo aí, Adriano, as pessoas têm medo de dentista. Eu acho que é uma das coisas que eu mais escuto na primeira consulta é a pessoa falar, não, doutor, porque eu tenho medo de dentista. E olha que incrível, hoje as pessoas, elas acordam, hoje eu vou no meu dentista, eu vou fazer meu clareamento, eu vou fazer minha lente de contato. As pessoas, nunca imaginei que as pessoas iam acordar felizes porque vão ao dentista para realizar um procedimento. Então, assim, olha como que a odontologia vive um bom momento. E da medicina também, né, de certa forma, as pessoas hoje vão fazer tratamentos estéticos e tudo. Prevenção, a própria prevenção, as pessoas, né, nossa, hoje eu vou fazer minha prevenção, que legal. Então, assim, quando você mostra o seu lifestyle ali nas redes sociais, mostra a sua estrutura, mostra o seu dia a dia, como que você atende, as pessoas começam a ver aquilo ali e falam, poxa, que dentista interessante, ele é diferente, olha que interessante. Não quer dizer que automaticamente aquilo ali vai converter em um paciente de imediato, mas aquela pessoa, ela não vai esquecer de mim, ela vai lembrar de mim. E aquela velha frase, quem não é visto não é lembrado. Sem falar que ali também a gente tem a oportunidade de ajudar outras pessoas, outros dentistas, né? Dentistas que vão ver, vão tomar eu como exemplo. Poxa, que dentista legal, eu também vou fazer isso. E quando eu ajudo outros dentistas a crescerem, toda a classe cresce. Se toda a classe cresce, você concorda comigo que as pessoas vão valorizar mais a odontologia. Então, eu acabo sendo valorizado também. Eu tenho isso muito como propósito, sabe, Adriano, de ajudar as pessoas a saírem da média. É um dos meus propósitos, é ajudar as pessoas a saírem da média. Então, eu gosto sempre de não só falar para dentistas no meu Instagram, não, para pacientes no meu Instagram, mas também para dentistas. Que dentistas possam olhar e querer modelar algumas coisas que eu faço para que a odontologia se eleve, e a odontologia elevando, com certeza, todos os dentistas ganham. Eu estou incluído aí nesses todos os dentistas, então acaba que eu também ganho. Maravilha. Parabéns por esse propósito, porque realmente é bacana quando você fala de uma experiência, você está ajudando outros dentistas a se inspirarem no modelo que você faz, né? As dicas que você está dando aqui. E o paciente desse dentista também vai ter uma oportunidade de ter uma melhor experiência e talvez mudar a percepção do tratamento, como você falou. O paciente quebrar algumas barreiras, alguns mitos da forma como a gente fazia as coisas antigamente. E então isso ajuda bastante. E o que você trouxe da questão do posicionamento digital. As redes sociais, quando a gente olha, e eu tenho falado repetitivamente isso em alguns episódios,
o Instagram, o LinkedIn, agora o Clubhouse agora também, se tornou uma plataforma de conexão. Qual era a plataforma que a gente tinha de mídia? É a TV fechada. Agora, a democracia, cada um de nós é um canal de comunicação. E esse público pode se adequar com aquilo que a gente está falando. Então, e dentro do digital, a gente só tem duas opções. Quando você tem a sua continha no Instagram, ou você está consumindo conteúdo, ou você está produzindo conteúdo. Não tem outra opção. Você não tem qual meio termo. Se você está no digital, você está olhando alguma coisa. A gente já não usa mais as páginas amarelas. A gente já não usa mais o livrinho para achar o dentista. Eu não tenho mais esse livrinho. Claro que dentro do meu plano de saúde eu tenho a rede credenciada, mas não é mais uma coisa que a gente, né, se para olhar. Deixa eu olhar aqui as páginas amarelas para encontrar alguma coisa. Acabou. Né? E nem o outdoor que você olha ali não funciona mais. Então esse é um ponto importante. E você conseguiu elevar a sua carreira, Thiago, de uma maneira tão interessante que hoje você tem uma visão. Você é um empreendedor que, na minha opinião, todos os médicos são, né, na minha opinião, na minha crença, todos os médicos são empreendedores. Porque quando você se forma, você tem o seu título e a carteirinha de empreendedor. É que ninguém só te treinou para ser empreendedor, mas você já é. Já está ali. Não adianta você perguntar, não, vou devolver essa aqui, não, querido, essa você não devolve. Essa aí você vai ficar com ela, enquanto você estiver exercendo a sua profissão. E você conseguiu algo também interessante, porque em toda a questão de economia que vive o país, a questão da assistência à saúde como um todo, ela é muito complicada. Então, a assistência à saúde, seja no SUS ou seja na assistência à saúde no plano de saúde, você tem um mercado altamente complicado para o profissional da área da saúde. São os valores repassados pelos convênios, que não são tão atrativos muitas vezes, e aí você está partindo, e você partiu, na verdade, para conseguir gerar valor e ter um ticket médio alto e entregar o seu serviço para esse público que tem essa condição de patrocinar o seu próprio tratamento. Isso. E aí, ajuda a gente aí, como é que funciona isso? Porque você agora está pegando o avião, fazendo ponte aérea São Paulo, Goiás, para atender. E você também, pelo que eu te acompanho, você oferece um tratamento que é um tratamento que nos últimos anos aí ele está muito solicitado pelas pessoas, está em alta, né? Que são as lentes de contato. Então, ajuda os colegas que estão vindo aí, como é que você conseguiu dar esse pulo, quais foram os desafios, qual foi aquele friozinho na barriga e como é que está sendo essa experiência? Então, vamos lá. Eu acho que um pouco aí que um pouco dessa pergunta é sobre a questão do plano de saúde, né? Como que eu fico mais no privado e não atendo o plano. Então, vamos lá. Essa foi uma decisão que eu tomei, Adriano, lá no começo. Quando o dentista... É porque assim, a realidade odontológica e a realidade médica em relação ao plano de saúde, ela é um pouco diferente. Quando você vai fazer um tratamento pelo plano com o médico, muitas das vezes é uma consulta. Quando é uma cirurgia, o médico ganha ali o valor da cirurgia, o plano de saúde paga ali o material da cirurgia, paga ali o hospital, paga o anestesista. Então, são pagamentos separados. Na odontologia, o pagamento ele é feito o seguinte, o dentista ele se credencia a um plano de saúde, o paciente vai ao meu consultório, eu atendo ele com o meu material e o plano me paga um valor X. Então, esse valor X ele tem que cobrir o meu custo fixo, tem que cobrir toda a minha estrutura, cobrir todo o material e cobrir os meus honorários, né, como serviço, como prestador de serviço. E esse valor é muito baixo. Então, quando eu me formei, eu tinha duas opções. Ou eu me credenciava a algum plano para que os pacientes fossem lá, não por causa de mim, mas por causa do plano, por causa que ele tem que escolher um dentista. Vamos por lá que ele rodou o dedinho lá, caiu em mim, no livrinho que você falou. Ou eu abria as portas e manteria o meu posicionamento por atender um paciente particular. E o meu consultório está situado próximo a uma região que tem alguns órgãos públicos. E todo mundo do órgão público tem plano de saúde. Então, essas pessoas iam lá e falavam, você atende tal plano? Aqui em Goiânia é o tal do IPASGO, né? Que é o plano do governo estadual. E eu falava, não atendo o plano. E aí eu comecei a ver que alguns pacientes ficavam assim, acharam que eu não atendia porque eu não queria. E aí eu comecei a explicar para o meu paciente, meu possível cliente, por que eu não atenderia aquele plano.
E aí eu comecei a falar, olha, fulano, hoje mesmo eu dei essa resposta para 2 amigos, 2 pessoas que me procuraram, eu tive que dar essa resposta que eu vou te dar aqui agora. Eu falava, ô fulano, dona fulana, eu não atendo o plano pela seguinte questão, o tratamento que eu quero oferecer para você é um tratamento de muita qualidade, é uma experiência odontológica, eu preciso atender você com tempo, não vou te atender correndo, eu vou fazer uma coisa com muito capricho, muito bem feito, não vou abrir mão de utilizar os melhores materiais que a gente tem hoje, tá? Para fazer uma restauração, para fazer uma porcelana, e infelizmente o valor que o plano pratica hoje não me dá condições de oferecer essa odontologia, que é a odontologia que eu acredito. Por conta disso, infelizmente, eu não consigo atendê-la por esse plano. Mas se você quiser, eu posso criar condições, parcelar para que você tenha algo de qualidade na sua boca, algo que vai ser bem superior a que o plano me obriga a fazer. E, cara, 90% das pessoas, elas entendiam e falavam, nossa, é mesmo, lá no plano só aquele de metal, e o seu tá oferecendo uma coisa branquinha, bonita aqui, que não tem contaminação com mercúrio. E aí eu falava, mostrava, porque naquela época, em 2010, realmente alguns planos só pagavam restaurações de amálgama, que é aquelas de metal que você conhece, aquelas restaurações que tem mercúrio, algo que contamina, algo que, né, não pode, nem no garimpo você não pode usar mercúrio, na boca das pessoas você pode usar, então não faz sentido. Então, por conta disso, cara, foi uma questão de posicionamento. Eu me posicionei. Não é fácil no início tomar essa posição, porque você vê os colegas atendendo um monte de gente pelo plano, mas infelizmente, hoje eu tenho colegas que estão até hoje escravos do plano, porque hoje o consultório dele já funciona, já tem família, tem filhos, e não dá para largar o plano de uma vez, né? Se ele tivesse feito isso lá no início, então hoje alguns colegas eu até ajudo a gradualmente largar o plano. Ah, mas esse é contra os planos? Não. Se todo mundo largar o plano, o que o plano vai fazer? Gente, vamos pagar melhor esses dentistas, vamos pagar um valor que eles tenham condições de oferecer algo interessante para os clientes dele, então melhora para todo mundo, a gente começa a atender plano, até eu começo a atender, se pagarem um valor justo. Para você ter uma ideia, Adriano, tem tratamentos que a gente cobra no particular que o plano chega a pagar 10, 15 vezes menos. Eu já tive procedimentos que eu fiz a conta, não paga nem meu custo fixo se eu receber aquele valor pelo plano. Então, o que o dentista faz? Ele atende correndo, atende muito, não consegue fazer algo com qualidade, não consegue dar atenção, não consegue criar experiência para o paciente, e essa realmente não é a odontologia que eu quero, né? Eu não quero essa odontologia. E aí você falou que, né, da ponte aérea, de estar atendendo e tudo. Então, assim, eu comecei a atender esses tratamentos, e hoje, assim, eu atendo exclusivamente tratamentos particulares, né? Não atendo por plano por conta disso, né? Que eu não consigo oferecer essa odontologia para você. E eu comecei a atender em São Paulo agora, alguns pacientes de lente de contato, né? Lá eu atendo exclusivamente lente de contato. Em Goiânia eu tenho uma clínica multidisciplinar, onde eu tenho outros profissionais atendendo comigo, atende todas as especialidades da odontologia, odontopediatra, ortodontia, endodontia, periodontia, cirurgias, toda a parte estética. E nessa clínica eu sou um diretor clínico, né, que coordena todos os tratamentos, e eu tenho uma equipe ali que me ajuda, que faz esses tratamentos juntamente comigo, né? São pessoas de confiança que compartilham do mesmo propósito ali, dos mesmos valores, né, dentro da odontologia. E, cara, é tudo uma questão de posicionar, né? E as lentes de contato, você falou da parte da pergunta também aí, é algo que realmente nos últimos anos revolucionou a odontologia, né? A gente não tinha, até há um tempo atrás, um material que a gente conseguisse fazer ele tão fino, que você não precisava desgastar tanto o dente, né? Você não precisava de ir lá e passar muita broca no dente para você ter espaço para você colocar um material odontológico. Então, hoje a gente trabalha com as lentes de contato, que nada mais é do que as porcelanas que antigamente se fazia, só que hoje numa espessura muito mais fina. Por ela ser mais fina, a gente consegue uma estética melhor, consegue ali simular um esmalte dental, então fica muito próximo a realmente um dente natural, muito, muito próximo a um dente natural, e isso revolucionou a odontologia de um modo que hoje as pessoas que querem, né, estão insatisfeitas com cor, com formato, com alguma coisa no seu dente, elas podem repor ali todos as frentes, né, as facetas do dente, a frente do dente, de maneira com essas lentes de contato, criando um sorriso mais harmônico, mais retinho, mais alinhado, uma cor mais interessante.
Então, é um tratamento que veio aí, essas lentes de contato, veio realmente para revolucionar. Para você ter uma ideia, eu, pelo menos, não conheço nenhum plano assim que paga lente de contato e tudo. Olha para você ver. Que, o plano não tem interesse em oferecer o melhor para o paciente, né? Oferecer ali o básico de maneira bem precária, digamos assim, por conta do valor que ele aplica. Então, não tem. Já o médico é uma outra realidade, né? Os médicos, assim, tem médico que reclama dos valores, obviamente, mas é bem diferente da realidade odontológica, é bem diferente mesmo. São universos com as suas Bem distintos. peculiaridades, né? É, e tem uma coisa que assim, Thiago, eu acho que você não acordou um dia e falou, eu vou alugar um espaço em São Paulo e vou começar a atender lá. Não foi assim naturalmente. Mas assim, dá aí para a gente as dicas principais, como é que foi, assim, porque você teve que pensar quanto vai custar a minha viagem, quanto vai custar ficar longe da minha família, quantos pacientes eu vou conseguir atender e quanto que eu vou colocar no bolso financeiramente. Claro que a gente já falou a respeito do seu propósito, tanto que você acredita tanto na lente que você acabou de deixar aí a sua mensagem do quão importante e qual o impacto da lente para os pacientes. Você fala naturalmente, né? De uma Isso. maneira daquilo que você acredita. Mas vamos pensar aquele médico que quer, no consultório dele, separar um dia para fazer esse atendimento, por exemplo, ou o próprio médico das suas outras especialidades, pediatra, o que quer que seja, que Uhum. quer falar assim, eu vou atender particular nesse valor agregado maior com essa experiência. Né? Quais são as preocupações? Quais foram os passos que você deu? Como é que você foi atrás desses pacientes? Como é que você tomou essa primeira decisão? Não é fácil, Então, né? não é fácil. E, na verdade, eu sempre falo, você tem que ter uma visão muito clara do que você quer, depois você vai criar estratégias e depois você vai executar. Isso em qualquer coisa que você for fazer, a receita do bolo é essa, para qualquer coisa. Você tem uma visão, você cria estratégias e você executa. Opa, não deu certo, você volta na estratégia, reavalia, refaz, executa de novo. Opa, não deu certo, reavalia e vai refinando, até você ter uma estratégia que vai dar certo. E São Paulo foi assim, na verdade foi um desafio, né, de um amigo que falou: poxa, você tem que ir para São Paulo, você precisa lá que tem network, é lá que tem as pessoas, é lá que o negócio acontece. E já era algo que eu imaginava de fazer, mas assim, hoje, lógico, o atendimento de São Paulo ainda é um projeto meu que ainda é piloto, né? Eu não tenho, por exemplo, uma clínica minha pessoal, né? Eu alugo um consultório. Então, hoje a gente tem muita questão do coworking, né? Work Em médico. várias áreas. Então, eu já tinha visto isso aqui em Goiânia, mas em Goiânia ainda é uma realidade ainda bem pequena, coworking. Mas quando eu vi isso em São Paulo, eu falei, caraca, é muito top, né? E a gente aluga ali por horas. Eu tenho um banco de horas que eu vou lá e pago. Então, toda vez que eu consumo um pouco de horas, de acordo com a demanda dos meus clientes, eu reservo. E essa clínica, ela vai me oferecer ali secretária, telefonista, agendar meus pacientes, tudo isso. Então, é muito bacana para quem está começando em um determinado lugar. Eu não preciso montar uma estrutura, né, colocar tudo ali e ir lá e atender ali uma vez por mês ou uma vez por semana e deixar aquela estrutura lá parada. Então, a questão do cowork é muito legal, muito legal. Estou gostando muito de atender aí dessa maneira. Mas eu tenho intenção, sim, né, de montar algo meu aí, algo com a minha cara, algo que tenha a minha identidade, que tenha, né, os nossos princípios, a nossa filosofia de trabalho. Apesar que eu já estou aplicando isso no consultório que eu atendo aí, mas montar uma clínica multidisciplinar da maneira que a gente montou aqui em Goiânia. Eu estou montando aqui, inclusive, a minha segunda clínica aqui em Goiânia agora. É, deve inaugurar agora no final de abril, a gente deve inaugurar. Mas São Paulo foi isso, cara. Foi assim algo que foi um desafio, né? Uma pessoa falou: ó, vem para São Paulo, é legal, eu vou te dar apoio aqui, tal, tal, tal. E eu acabei decidindo, aluguei, fui, já arrumei alguns pacientes. E aí essa questão do digital ajuda muito, né? Porque como que você vai para um lugar onde às vezes você não tem um network, não tem isso? Então, você tem ali a questão de tráfego, você tem ali a questão de Google Ads, você tem a questão ali de patrocinados, que você vai levar o seu trabalho para as pessoas para que elas possam se interessar e querer marcar uma consulta com você ali, se você for uma pessoa interessante, né? Eu sempre falo, você quer fazer network, você quer fazer conexão com o seu cliente, seja interessante, não seja interesseiro.
é diferente. Então, quando você é interessante, as pessoas querem se conectar a você. E aí, uma vez conectado, as pessoas têm a oportunidade de conhecer seu trabalho, conhecer você como pessoa, você passar autoridade, que eu já falei da questão das fotos, né? E aí, a partir dali, a gente começa a desenvolver um relacionamento. E assim, os primeiros pacientes a gente vai por dessa maneira. E aí, depois que você começa a criar os clientes promotores, né, que é aquele cliente que está te indicando outros clientes, aí você já pode até às vezes diminuir o investimento em marketing, porque você começa a encher sua agenda com clientes de indicação, tá? Então, hoje, se eu for abrir um consultório do zero, e é dessa maneira que eu trabalho hoje, abrir um consultório do zero, você precisa investir em marketing para você atrair clientes. E aí, a partir dali, você criar os seus clientes como se eles fossem ele vai ser o seu promotor. A partir de uma experiência que ele teve com você, aquele cliente ali vai te indicar vários outros. Chega um momento que, às vezes, eu já tive isso, né? Tem meses no meu consultório que eu tenho que encerrar as campanhas, encerrar a campanha de marketing, porque não tem mais agenda. Então, se eu ficar gastando com marketing, o cliente liga e não tem agenda, eu estou jogando aquele dinheiro fora. Então, eu tenho que encerrar a campanha. E deixando o cliente chateado, porque não tem espaço para ser atendido, né? Então, claro. olha que legal, acho que são duas dicas bem bacanas que você traz, né? Primeiro, você quer montar uma clínica, você não precisa investir um grande ativo, né? Você não vai empatar um grande dinheiro. Você começa ali fazendo co-work, que nas grandes capitais é uma realidade, e São Paulo, né, pontualmente tem isso bastante, então você não precisa fazer esse investimento. E o segundo ponto que eu considero o pulo do gato, você já tinha conexões aqui, então você tinha alguns pacientes que tem essa história de um paciente promover o outro, né, o cliente promotor que você trouxe, mas principalmente você não está de braços cruzados. A sua estratégia é: vou fazer uma campanha de Google, de tráfego de posicionamento para mostrar o meu trabalho e trazer mais clientes. Aí você volta, refaz a estratégia se está funcionando ou não. Então, acho que para os médicos que querem buscar esse atendimento, acho que essa é uma ótima dica, né? Porque captar pacientes de uma maneira estruturada é você se apresentar ao seu cliente. É fantástico. E esse cliente, Adriano, eu até falei isso hoje lá na aula para o pessoal, eu sempre falo isso, né? O cliente que vem do marketing, ele é um cliente que, se você não gerar muito valor para ele, a chance dele fechar com você é muito pequena, porque esse cara ele não te conhece, esse cara ele não sabe quem você é, ele não sabe, ele pode ver suas fotos ali, tudo, mas ele é um cara que ele ainda está meio pé atrás com você. O cliente de indicação, ele vem praticamente fechado. O cliente de indicação, não, minha amiga fez com você, eu quero fazer, não sei quem fez, eu quero fazer. E agora, já esse cliente que vem de mídia, esse cliente a gente precisa fazer um encantamento com ele. Gente, e assim, quando eu falo aqui encantamento, só para ficar claro, que eu não sei se todo mundo entende o conceito. Se tem esse conceito aí muito no encantamento, não é você hipnotizar o paciente e fazer ele assinar um cheque, não, tá? O encantamento é o paciente falar eu sempre falo, é o paciente falar assim, ó, uau, nossa, eu nunca tive essa experiência, uau, tô encantado com tudo que eu vi aqui. E isso que é um encantamento, tá? Encantamento não é hipnotizar o paciente, não, só para não ser mal interpretado aí por vocês. Muito bom. Tiago, papo muito rico, algo que eu gosto muito de conversar, é o que eu falo, a gente já vai caminhando aqui para o final, se deixar nós vamos varar a noite aqui fazendo esse bate-papo, e quero te deixar uma última pergunta, que eu fiz ela, na verdade, no seu Instagram, no Stories hoje, e você até respondeu lá, mas eu queria que você respondesse aqui no podcast também. Beleza. Que foi bem legal, né? Para você, Tiago Queiroz, cirurgião dentista, resumindo a nossa conversa, quanto vale um sorriso? Gente, um sorriso, igual eu falei, pergunta uma pessoa que teve o sorriso restaurado, que teve a sua autoestima renovada, ele vai te falar, não tem preço, o valor é gigante, mas não tem preço no mundo que pague. Eu sempre falo, tem um livro que eu li uma vez que impactou minha vida, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. Esse livro, ele fala do poder do sorriso. E eu sempre falo para qualquer colaborador meu das minhas empresas, gente, a gente vende sorriso, a gente vende autoestima, vocês têm a obrigação de sorrir muito para os clientes, porque o sorriso, ele abre portas, sim. Querendo ou não, ele abre portas.
E, gente, tem pessoas que deixaram de sorrir porque acham seus dentes feios, tem pessoas que deixaram de sorrir porque faltam dentes, tem pessoas que deixaram de sorrir porque às vezes não tem mais vontade de sorrir, tem pessoas que não sorri porque o dente mexe, às vezes uma dentadura e ali tem medo daquilo ali sair. Tem pessoas que não se sentem bem consigo mesmo porque não gostam do seu sorriso, tem pessoas que não têm autoestima porque não gostam do seu sorriso, tem mulheres que não se sentem belas, bonitas, porque não gostam do seu sorriso. Então, o sorriso, ele é algo que, quando a gente consegue devolver um sorriso bonito para o paciente, automaticamente a gente percebe que o paciente começa a ter uma vida nova, uma vida renovada. Eu tenho clientes que renovaram o sorriso e começaram a vender mais. Eu tenho clientes que renovaram o sorriso e restabeleceram relacionamentos. Eu tenho pacientes que renovaram o sorriso e se sentiu autoestima lá em cima, saiu de uma situação ruim, de depressão, de se sentir desvalorizada. Então, eu costumo dizer que o sorriso, não é porque eu vendo sorriso, porque na verdade eu não vendo sorriso, eu vendo transformação de vida através do sorriso, tá? Mas eu costumo dizer que o sorriso, ele é algo que não tem preço, ele tem um valor inestimável, porque é só quem perdeu o sorriso que sabe o quanto um sorriso é valioso. Então, você que tem um sorriso bonito aí, distribua muitos sorrisos. Você que ainda não sente algo que não está legal no seu sorriso, procure um dentista para você poder resolver isso. Eu tenho certeza que tem um dentista muito bom próximo a você. Abre os olhos, olha para o lado aí que você vai enxergar e ele vai te ajudar a restaurar o seu sorriso e devolver a sua vontade de viver, a sua vontade de sorrir e sair colorindo o mundo aí com o seu sorriso. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Exatamente por conta disso. O que a gente estava falando, não adianta você ser um ótimo técnico. Olha a maneira como você falou, contagiante do sorriso. Então, o profissional da área da saúde, médico, cirurgião, dentista, na minha opinião, tem que entender isso também. Porque tudo que a gente falou de encantamento, jornada do paciente, se resume na forma do que você fala. A gente tem a boca falando que o coração está cheio. E você fala tudo isso e, naturalmente, isso é o resultado de uma mudança de pensamento para o seu paciente e que vai te resultar numa venda. Isso é um speech de venda. A diferença é que ele é dentro de um propósito. Então, o que eu deixo para os médicos e profissionais da área da saúde, coloque o seu propósito da sua especialidade e traga isso como um propósito para o paciente. Não adianta só ser muito técnico e resolver o problema dele. Eu tenho que conquistar ele e ele entender. Thiago, cara, muito obrigado por esse bate-papo. Para todos os médicos que ficaram aqui conosco e os dentistas também que acompanham o Thiago, que estão ouvindo esse podcast, eu tenho certeza agradecer. Em breve nós vamos fazer outros bate-papos também, e aí eu vou deixar no link do podcast o endereço do Thiago no Instagram, também o podcast do Thiago, para os dentistas também que quiserem entender e um pouco mais, que eu acho que vale muito a pena. Tá bom? Show demais, Adriano. Obrigado, cara, pela oportunidade de poder contribuir aqui com a sua audiência. Tenho certeza que esse podcast vai ser legal para muita gente. Espero que vocês tenham gostado. E o Adriano vai colocar aí, depois vocês entram lá nas redes sociais. A gente tem um projeto também de fotografia para dentistas, né? Com outra oportunidade, a gente pode fazer também aí um podcast falando disso, que é o Cam On, câmera ligada, ajudar o máximo de dentistas a manter a câmera ligada, que a gente sabe que essa câmera ligada vai melhorar ele como dentista, vai melhorar o faturamento dele, vai melhorar a comunicação dele com o cliente, vai melhorar a comunicação dele com colegas dentistas, laboratórios, enfim. Então, a fotografia, a gente sabe a importância dessa ferramenta, né, quando bem utilizada em todas as suas facetas aí dentro da odontologia. E, cara, agradecer aí, né, por tudo aí dessa oportunidade mesmo de poder contribuir. Esse podcast seu cada vez mais está melhor, trazendo aí grandes nomes, grandes pessoas contribuindo aí de todas as áreas da saúde, porque, igual você falou, hoje a gente vê claramente que não basta ser bom tecnicamente, isso é uma obrigação. Tecnicamente bom, tecnicamente excelente, é uma obrigação. E as competências emocionais hoje, elas contam muito, muito, muito. O dentista, o médico, né, que só enxerga o dente, só enxerga
eu não enxergo o paciente, o ser humano que está ali atrás. Ele, infelizmente, é um profissional que está fora do mercado, está fora dos grandes players do mercado, né? E a gente sabe que hoje o paciente, ele, devido à grande quantidade de informação, ele chega já dentro do nosso consultório querendo algo diferenciado, né? E aí a pergunta que fica é essa: o que você tem para oferecer para ele? Tecnicamente, é obrigação você oferecer tudo de bom que você tem ali tecnicamente, mas aí as competências emocionais é o que vai fazer você ser um profissional diferenciado, né? Colocar o coração ali realmente no que você está fazendo. Mas obrigado mesmo por contribuir aí, cara, a oportunidade de contribuir, e conta comigo, tamo junto. Tamo junto. Obrigado a todos que ficaram conosco aqui, até aqui, e até o próximo episódio.